Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos iniciar o livro de Vaikra, que é conhecido também como Levítico. Nós vamos estar tratando de vários assuntos muito interessantes dentro desse livro e que nos transportarão, para um mundo no qual nós vamos descobrir hoje. Todo mundo acha que o livro de Levítico é difícil, ele é complicado, mas nós vamos perceber que esse livro é maravilhosamente simples de ser tratado. Obviamente que nós vamos penetrar em vários conceitos da tradição judaica que vão nos permitir sermos conduzidos a essa facilidade toda, obviamente. Então, por isso, nós vamos estar tratando agora disso. Vamos falar primeiramente da Brit Hadashah, e nós vamos estar iniciando pela Brit Hadashah, como nós temos feito, para que nós tenhamos condições de alcançar aquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Hebreus, lá no capítulo 10. Por gentileza, em nome de Yeshua, abra lá, porque nós vamos agora tratar disso, Eu gostaria de pedir ao irmão aí que lesse os 3 primeiros versículos de Hebreus 10. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pode, mediante os mesmos sacrifícios repetidos Incessantemente. Isso. Então vamos lá, irmãos. Nós temos aqui uma coisa bem interessante, porque o escritor aos Hebreus fala para nós que a Torá ela é uma sombra, E o que é uma sombra? Uma sombra é uma visão parca da realidade. Então a sombra ela não reflete aquilo que é real, mas ela reflete aquilo que é a sombra, aquilo que dá só o contorno, para que a gente possa então tentar compreender o que é isso. Então, quando você vê uma sombra, você vê uma silhueta e você faz uma ideia do que aquilo significa. Mas você não tem a compreensão total, por quê? Porque você só está vendo a sombra. E quando o escritor aos Hebreus trata disso, ele está então mostrando para a gente algo também que a gente precisa parar para pensar. Olha só que interessante. Está falando sobre os bens futuros. Quais são os bens futuros que a Torá aponta? Ela aponta para o Mashiach e para a vida eterna. Porque os sacrifícios eles eram oferecidos continuamente para trazerem santificação por conta do pecado. Então, quando o Mashiach viria, e ele já veio, cessaria tudo isso. Por quê? Porque o Mashiach faria algo que passaria muito além daquilo que era o papel do sangue dos bodes e dos touros. Como assim, Rabino? Aquele sangue cobria o pecado. O sangue do Mashiach perdoa. O pecador, quando ele oferecia um sacrifício, ele era visto pelo Eterno como? Através do sangue. Hoje, quando nós pecamos e nós pedimos perdão, nós somos vistos como? Como aqueles que foram purificados. Não se vê o sangue, se vê a pureza da manifestação do sangue na nossa vida, da operação daquele sangue. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o Senhor, Ele vai trazer para a gente uma dimensão que nós ainda não conhecemos. Eu vou falar isso para você daqui a pouco, porque eu quero mexer numa questão que eu acredito que é muito interessante, porque
quando o Senhor, por exemplo, fala com o profeta Isaías sobre isso, ele diz assim, Isaías 43, 21, este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Qual é o objetivo de criar o homem? O homem poder glorificar através da sua vida o Criador. Mas o profeta Isaías diz que Israel se cansou do Senhor. Se você pegar Isaías capítulo 1, você vai ver que o Senhor fala assim, para que vocês estão me trazendo sacrifício? Para quê? Vocês acham que eu bebo sangue? O seu sacrifício, trazendo da forma errada e trazendo a coisa errada, não vai resolver. Por quê, irmãos? Porque não dá para chegar diante do Senhor com uma kavaná, com uma intenção de coração errada e com um sacrifício errado. Daqui a pouco eu vou te mostrar em que o sacrifício se transformou. Mas eu quero mostrar para você, porque quando o Isaías fala assim, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios apagar as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor a mim, dos teus pecados eu me lembro. Ora, o Senhor está dizendo o seguinte, adianta você trazer sacrifício da forma errada? Não. O que aconteceu aqui? É dizer assim, olha, apesar de todos os teus erros, eu sou o que apaga as tuas transgressões. Eu perdoo os teus pecados, não é o sacrifício não. O sacrifício é uma figura, mas ele não vai apagar pecado não. Eu quero mostrar para você algo, porque o Senhor diz assim, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Imagine, irmãos, uma pessoa chegar diante do Senhor e falar assim, ó Senhor, eu quero apresentar aqui as minhas razões, porque eu me tornei um camarada justo. Você imaginou a cena? Eu queria que você imaginasse a cena. A gente entrando na sala do trono, diante de Yeshua, falando assim, ó, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu sou um cara justo. Aí ele diz assim, teu primeiro pai pecou, os teus intérpretes pecaram contra mim. Todo mundo pecou. Como é que você vai querer se apresentar diante de mim como justo? Aí Rabino Shaul mata essa questão, dizendo que nós fomos justificados, ou seja, tornados justos através de Yeshua. Eu tenho justiça própria, eu tenho bondade, eu tenho aquela coisa assim, de eu ser a pessoa que vou sempre acertar. E tem gente que ainda tem coragem, desculpe eu rir, mas tem hora que a gente se lembra, eu lembro de algumas coisas, a pessoa se apresenta como se fosse o suprassumo da humanidade. E quando chega diante do Senhor, o Senhor expõe quem é a pessoa, porque ele expõe de dentro para fora. Olha que coisa, essa exposição, ela faz com que estas pessoas, então, sejam reveladas diante do Senhor. E aí, irmãos, como é que a gente resolve um problema desse? Esse é um impasse que a humanidade tinha e precisava resolver. E em Levítico, isso é resolvido de uma forma muito interessante, porque o livro de Levítico, ele começa de uma forma bem interessante. Os irmãos perceberam como é que ele inicia? E chamou o Eterno a Moshe e falou com ele da tenda da congregação. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que a palavra Vaikra aí, na Torá, até na Torá que nós lemos aqui, ela tem uma letra Aleph menorzinha, mostrando que esse chamado que ele fez para Moshe
Ele fez para um homem humilde. O Senhor não chama a gente arrogante. Ele chama os humildes. Porque essa palavra vaikra, ela significa e chamou. Mas a palavra vem do verbo karam, que significa chamar, convocar, recitar. É na realidade uma convocação pessoal que o Senhor faz para cada um de nós. Como é que isso é feito? O Senhor fez isso aqui para Moshe? Não, ele já tinha feito isso lá no Sinai, quando Moshe foi buscar uma ovelha perdida. Ele aparece para Moshe num arbusto, que a gente conhece como sarça, e ali ele fala com Moshe. E o chamado de Moshe aconteceu ali. Não foi? Não. Aconteceu na eternidade. Antes de Moshe descer para o mundo, ele já tinha sido marcado, a alma dele tinha sido marcado como alguém que tinha sido chamado para guiar o povo de Israel. Rabino, onde é que está isso? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Antes que ele fosse para o ventre da mãe, o Eterno diz: eu te conheci e as nações te dei por profeta. Ele era filho de sacerdote, então automaticamente ele era sacerdote. Mas além de sacerdote, ele carregava também um chamado da eternidade para ser profeta. Então ali, o chamado dele se completou. Eu te faço uma pergunta: qual é o teu chamado? O teu chamado está completo ou ele está incompleto? Está faltando alguma coisa para te completar? Porque isso, irmãos, é uma coisa interessante e é importante. Por que é importante? Porque enquanto uma pessoa não se completar e não se realizar, ela vai ser sempre frustrada. A frustração de não ter conseguido, de não ter alcançado, ela se sente sempre incompleta. Mas como é que ela se completa? Quando ela se coloca diante do Senhor e fala assim: Pai, qual é o restante do meu chamado? O que mais eu tenho que fazer? Qual é a ferramenta que o Senhor quer me dar para que eu possa dinamizar o meu chamado? Eu estou falando isso, irmãos, não é para quem é chamado para estar aqui, para ser rabino, para ser um moré, para ser um professor ou outras coisas, para ser um pastor, um shaliach, que é um enviado, um anunciador de boas novas, que é conhecido como evangelista ou um profeta. Eu estou falando de todos. Porque se você parar para pensar, há uma coisa muito interessante nas Escrituras. Eu conversei com um irmão, e ele está me relatando as coisas que ele tem feito e como ele tem socorrido pessoas, igrejas, pessoas que precisam de ofertas, às vezes precisam de socorro financeiro. Ele vai e socorre. Ele falou assim: eu não sei qual é o meu chamado. Eu virei e falei assim: irmão, o teu chamado é de socorro. Você foi levantado pelo Senhor e o Senhor te deu dinheiro para você poder socorrer financeiramente pessoas. Ele olhou para mim e falou: rabino, uau, eu não tinha percebido isso esses anos todos. Hoje o Senhor acabou de mostrar uma coisa que eu nunca tinha visto. Os irmãos entenderam? Então, na realidade, cada um de nós tem um chamado, mas para que esse chamado seja completo, eu preciso entender o seguinte: quem sou eu? Aonde eu estou e onde eu quero chegar. Por favor, pare para pensar sobre isso. Moshe aqui já tinha visto muitos milagres. Agora o Senhor chama ele e fala assim: vem cá que eu quero ter uma conversa contigo, e essa não é particular, é uma conversa pública. Porque o texto diz que ele falou da tenda da congregação, ou seja, do Kodesh HaKodashim saiu a voz do Eterno
e você estava fora da tenda ouvindo. Pergunta: tinha mais alguém fora da tenda? Devia ter pouca gente, uns 2,5 milhões de pessoas só. Todos eles ouvindo a voz do Eterno, para que Moshe pudesse instruir ao povo. Você percebe uma outra coisa? O Eterno às vezes nos dá palavras para que nós possamos entregá-las para outras pessoas. Quando o Espírito Santo te entregar uma palavra, não duvide, abra a boca e fale. Rabino, mas tem hora que a coisa nada a ver, é nada a ver para você. A outra pessoa está aguardando por algo do Senhor. As pessoas aqui estavam aguardando uma orientação, porque o tabernáculo estava pronto. Eles precisavam inaugurar o tabernáculo, mas para inaugurar precisa fazer o quê? Entender a mecânica, a forma como os sacrifícios vão funcionar para perdoar o povo. Como é que eles vão fazer a inauguração do tabernáculo se não se sabe qual é a função dos sacrifícios? Eu quero só te mostrar como o Eterno é didático. Uma coisa após a outra. A nossa mente tem que ser uma mente organizada. A nossa mente ela tem que ter sido liberta. Para que quando a gente for fazer alguma coisa, nós possamos pegar a coisa e fazer no começo, no meio e levar até o fim. Eu admiro muito e amo as mulheres. Mas tem hora que as mulheres têm começo e meio. E nem sempre chega no fim. Porque elas pegam 300 coisas para fazer por vez. E quando ela pegou a primeira, ela vai fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ela já esqueceu da primeira. Fala no microfone depois, tá? Por quê, irmãos? Por causa da natureza da mulher. Ótimo, a mulher é maravilhosa, mas nós precisamos lidar com esses aspectos e pedir ao Espírito Santo que liberte a nossa mente. Para quê? Para a gente pegar uma coisa e quando chegar no fim, é o que as pessoas esperam de nós. Por exemplo, se alguém te pede alguma coisa, ou me pede alguma coisa, qual é a minha reação? Eu paro o que eu estou fazendo para fazer aquilo na hora, ou senão eu anoto, porque senão eu vou me perder, dado o volume de coisas que eu faço todos os dias. Então, quando eu anoto, eu preservo uma informação, eu registro uma informação e digo assim: eu preciso trabalhar isso aqui. Então, irmãos, o livro de Levítico vai mostrar para a gente que tem uma sistemática, um passo a passo que precisa ser obedecido. Quando o Senhor fala conosco, nós temos que parar o que nós estamos fazendo para obedecer a voz dele. Não dá para a gente querer fazer outras coisas. Existem momentos em que eu estou trabalhando, o Espírito Santo fala assim: para e vai orar. Mas orar por quê, Senhor? Para e vai orar. Aí eu vou orar, aí eu começo a orar, aí a oração brota. E de repente, quando eu vejo, eu estou intercedendo por alguém, por alguma nação, por alguma situação. Por quê? Porque naquele momento o Espírito Santo falou: para. E a gente tem que obedecer. E aí, isso nos remete a uma outra coisa, tá? A uma outra situação aqui, que a gente precisa trabalhar com ela. Deixa eu só achar um texto aqui. A situação das oferendas que vão ser feitas no altar.
essas ofertas, irmãos, cada uma delas tem um significado. E, por exemplo, a primeira oferta, que é o sacrifício pleno, que ele é chamado de Olã, é um sacrifício no qual o animal ele é entregue e oferecido todo ao Senhor. Ok? Quando esse animal ele é oferecido todo ao Senhor, qual é o objetivo dessa oferta? Alguém sabe? Porque ela vem do verbo alã, que significa elevar-se, subir. Essa oferta, ela diz o seguinte: eu pequei e caí, agora eu vou subir, eu vou tomar o caminho inverso. Os irmãos entenderam isso? Então, quando a gente começa a entender essa sistemática, essa mecânica, tá? Mecânica, a gente começa então a pensar o seguinte: puxa vida, eu preciso então parar para compreender a forma como o Senhor age. Por que eu tenho que levar uma oferta sobre o altar? Porque lá atrás o Senhor instituiu isso com Adão. Adão foi o primeiro a levar uma oferta diante do Senhor. Eu vou citar aqui 7 pessoas que levaram as ofertas para o altar. Depois tem Hever, que é Abel. Depois tem Noah. Depois Abraham, Isaac, Jacob e finalmente Moshe. Agora, qual era o objetivo dessas ofertas? Fazer com que o pecado fosse coberto, perdoado, né? E aí, a gente vai então entender que esse perdão, ele vai vir, porque o homem, quando ele peca, ele tem então algo que vem sobre ele, que se chama culpa. Ele percebe que ele pecou, que ele transgrediu, ele automaticamente carrega agora a culpa. E a culpa é algo terrível que está sobre a humanidade. Ela paralisa a vida das pessoas. A pessoa não consegue levantar a cabeça porque ela se sente inferior aos demais, porque ela foi culpada. E ela ainda carrega a culpa. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que todas as vezes que nós fazemos Shavuot, nós falamos sobre cura da alma. E uma das coisas que eu falo em Shavuot é o seguinte: depois que o nosso pecado foi perdoado, nós já recebemos perdão. Não tem mais culpa. Mas o diabo, por vezes, insiste em ir lá e voltar e falar assim: lembra o que você fez? Para fazer com que aquela culpa se torne algo perpétuo na nossa vida. Por quê? Porque ele pega o culpado, e o culpado, ele não tem coragem de levantar a cabeça. Ele não tem coragem de realizar nada, porque ele carrega algo negativo sobre si. Ele não consegue olhar para as pessoas e se relacionar com elas, porque ele fala assim: será que ela sabe o que eu fiz? E agora? Como é que eu vou conversar com essa pessoa? E o interessante é que nós já fomos perdoados, mas o diabo vem e lança isso. E aquela pessoa, ela passa então a ter uma autoimagem muito ruim. Porque quando ela está caminhando, ela acha que todo mundo está olhando para ela de forma acusadora. Porque ela lá atrás errou. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de alguns pecados. De todos os pecados. Você percebeu o que eu falei? Primeiro tem
eu pequei. Então eu admito que eu errei. Segundo, me arrependo. Terceiro, eu vou confessar o meu pecado. Quarto, eu recebo a remissão, ou seja, eu sou perdoado. E quinto, eu retomo a minha vida. Mas será que nós estamos realizando todos estes passos? Será que nós estamos fazendo isso? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque a Bíblia está aqui para me confrontar. E para me dizer que quando tem essa oferta aqui, esse animal que vai ser ofertado, vai ser entregue ao Senhor, ele vai ser entregue como um holocausto, como um motivo, por conta de um pecado cometido, e que agora vai ter para mim um custo. Lembra das palavras de Rabino Shaul? A paga que o pecado dá, o salário dele é a morte. Mas nós temos vida eterna através de Yeshua. Então, quando nós cumprimos o processo, pedimos perdão, reconhecemos o pecado, pedimos perdão e etc., aí o Senhor vai fazer o quê? O sangue dele nos purifica de todo pecado. E a culpa já não pode mais existir. E nós não podemos aceitar o diabo falando assim: você não consegue, você é inferior, você não pode. Que isso? Se Satanás está falando isso com você, repreenda ele agora, em nome de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua já nos perdoou. Agora eu quero que você pare para você pensar uma coisa. Quando o ofertante chegava diante do sacerdote, ele vinha lá com uma ovelha, ou debaixo do braço, ou amarrada lá, uma cordinha. O sacerdote olhava para ele: Shalom, o que aconteceu? Por que você acha que o sacerdote perguntava isso? Porque era necessário haver uma confissão. Ali estava o objeto do perdão, que era a ovelha, mas tinha que haver uma confissão. Aí ele chegava para o sacerdote, cabeça baixa: fulano, aconteceu isso. E você está aqui para quê? Eu estou aqui porque eu pequei, eu me arrependi, e agora eu quero oferecer esse animal ao Eterno, para que ele também me perdoe. A alma dele estava presa pela culpa. Ele chegou de cabeça baixa. Como é que ele tinha que sair? Cabeça erguida e alegre. Chegou triste e sai alegre. Por que ele tinha que sair alegre? Porque tinha sido tirado de sobre si o peso da culpa. Posso dar um ponto aí rápido, né? Será que não é porque para nós é tudo invisível e para ele era tudo visível? Porque quando você vê coisa visível, por isso que é a emuná, a fé, né? Não adianta, nós vivemos pela fé. Ele via lá no local, levava o animal, ele via o sacerdote falava com ele: você está perdoado, pode ir embora, tranquilo. Ele ia todo sorridente, porque ele gastou um dinheiro, ele foi lá, pegou bem, tal. Como o nosso processo não tem custo, é de graça, e a gente pode a qualquer hora entrar e pedir perdão, parece que o nosso não funciona. Na nossa cabeça não funciona. Não, eu não fui perdoada. Aí entra as duas vozes, né? Tem a voz do Eterno: se você comer, certamente você vai morrer. E tem a voz de Satanás: você não vai morrer. Eva falou: eu prefiro ouvir a voz de Satanás. Né? Aí então nós temos duas vozes. Tem a do Eterno dizendo: eu já te perdoei. Mas tem que Satanás, você tem que levar a culpa, porque você não foi perdoado.
Você não fez tudo aquilo, não, Ele te perdoou, porque para nós está invisível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo ele pega a gente no invisível, porque a gente fica com medo. E a emuná, a fé, fica lá embaixo. Yeshua disse, né? Será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar a emuná, vai encontrar a fé? É verdade. Porque para nós é mais complicadinho aí. Né? Verdade. E uma coisa interessante que a Rebeca acabou de dizer. O que Satanás está dizendo quando ele diz assim, você não foi perdoado? Que o Senhor é mentiroso, é igual a ele. Olha que blasfêmia isso. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então eu tenho que ter cuidado quando eu ouvir uma voz dessa mentindo acerca da obra de Yeshua na minha vida. Por isso aqui é muito interessante, porque essa palavra oferta em hebraico é korban. E ela vem de um termo, karav, em hebraico, que significava aquilo que é trazido para perto. A oferta vai fazer o quê? Me reaproximar do eterno. Então, quando isso acontece, eu vou sair daquele estágio de separação para o estágio de reunião. Quando você fala assim com alguém, ô fulano, eu quero fazer uma reunião contigo, é porque você já conhece essa pessoa, você já conversou com ele e agora você vai novamente alinhar algumas coisas que são necessárias. A reunião com o Senhor é para dizer o seguinte, ó, está perdoado, está tranquilo, vamos tocar a vida em frente. E Yeshua, quando perdoou o homem, ele disse assim, vai e não peques mais. Ele liberou a vida daquele homem, porque ele tinha pecado e a enfermidade naquele caso veio por conta do pecado. Toda enfermidade veio por pecado? Não, mas naquele caso foi. E quando Yeshua então o cura e perdoa o seu pecado e tira a culpa, ele se tornou um novo homem. Ele teve a sua vida reinserida na sociedade. O que o perdão faz? Nos reinsere de volta na nossa sociedade celestial. Nós somos vistos novamente como filhos. Agora, nós precisamos olhar para nós da mesma forma como o Senhor nos vê. Você lembra da parábola daqueles dois filhos? Que um vai embora e o outro fica, chamaram do filho pródigo. Lógico que você sabe que a palavra pródigo é gastador, né? Você sabia disso, né? Então, o filho gastador, aquele que vai embora, leva a herança sem ter direito, porque o pai não tinha morrido. Como é que ele pede a antecipação da herança em vida? Não tinha direito, mas levou. Foi embora, fez uma fortuna lá no mundo, né? O que aconteceu? Perdeu tudo. Quando volta com a culpa. Eu errei, fiz a maior besteira da minha vida. Eu vou voltar e pedir perdão para o meu pai. E vou ver se ele me aceita como um dos seus servos. Quando ele está chegando em casa, alguém avisa o pai. O pai larga tudo, sai correndo e pula no pescoço dele. Ele vai e relata para o filho e ele fala assim, meu filho, você não deixou de ser filho, porque você errou. Agora você voltou arrependido. E agora eu vou te reinserir na família, porque você continua sendo família. Você acha que Yeshua vai jogar alguém fora por causa de pecado? Não, mas ele deseja que nós façamos o processo de entender o seguinte, eu pequei, agora eu preciso fazer o quê? Me arrepender, preciso agora chegar diante do Senhor e pedir perdão, e falar assim, Senhor, agora, quebra essa
essa culpa que está em mim. Eu não quero mais carregar essa culpa. Os irmãos entenderam? Então, essas ofertas, elas têm esta atribuição principal de trazer a pessoa de volta. Entendeu? Então, quando Adão ofereceu o primeiro sacrifício ao Eterno, ele disse tudo isso para o Senhor. O Senhor só disse para ele o seguinte: eu não posso te trazer de volta para o Gan-Eden, mas você foi perdoado. Só que agora você vai pagar a consequência do teu pecado. Por isso, irmãos, a gente precisa considerar cada um destes sacrifícios como algo que precisa ser olhado de uma forma muito clara. O Olam tem que ser um maçom. Por quê? Porque o Olam, que é a oferta completa, que nos leva de volta a ter contato com o Eterno, esse sacrifício representa Yeshua, que é o sacrifício que nos reconecta com Ele. Então isso aqui é uma coisa muito importante, muito interessante, que nós precisamos prestar atenção a ela, entendeu? E uma coisa maravilhosa é que essa palavra Olam também significa uma oferta total. Ou seja, aquela pessoa vai entregar tudo. É a melhor oferta dele. Qual a melhor oferta que eu tive para entregar para o Senhor? A minha vida. Ontem estava falando aqui sobre Pêssar. E eu perguntei para os irmãos: o que você daria de oferta para o Senhor? Um carro? Uma casa? Alguma coisa bonita que você acha por ele? Você vai falar assim: Senhor, eu vou comprar uma coisa bonita para ti? Não adianta nada disso. Ele tem muito melhor do que isso. Então nós temos que dar a ele a nossa obediência. E obediência significa que eu me rendo a ele e estou caminhando com ele sempre de acordo com os seus desígnios e propósitos. Por isso aqui é muito importante a gente entender. Eu espero que você tenha entendido isso e entendido que a oferta que tem que dar tem que ser do rebanho do ofertante. Eu não posso chegar e falar assim: me dá uma ovelha tua para mim poder dar uma oferta para o Senhor. Os irmãos entenderam? Eu tenho que pagar o preço. Eu não posso chegar para o irmão e falar assim: me dá um dinheiro aí para me dar uma oferta para o Senhor. Como assim? Não é assim que funciona, não? Então, isso é algo que mostra para a gente o seguinte: que além disso, que além da oferta ser do rebanho, ela tem que ser um animal perfeito. Quem já teve animal de estimação sabe que a gente se apega a um animal de estimação. Quem tem rebanho sempre tem um boi, um cavalo, um cordeiro, que é o preferidinho dele. E o Senhor, quando era para oferecer o sacrifício, ele dizia assim: eu quero aquele. Ah, Senhor, mas esse é o meu bichinho de estimação. Mas é o teu melhor. Eu quero que você dê não o que resta, mas o teu melhor. Aquilo que mexe na tua alma, nas tuas emoções, nas tuas entranhas. É isso que eu quero. Porque é aí que eu preciso mexer em você. Você percebeu isso? Que há uma necessidade do Senhor mexer de dentro para fora? Olha só. Eu vou tocar agora num assunto aqui. Esses animais, obviamente, tem que ser caché, tá? Vou tocar num assunto aqui que eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Quando ele ia oferecer o animal, ele tinha que fazer uma smirra. Ele tinha que colocar a mão em cima da cabeça do animal e confessar o pecado. É como se o pecado da pessoa passasse para o animal. O sacerdote está do lado ouvindo, e o sacerdote já sabia disso, mas o sacerdote está confirmando tudo que ele já ouviu. Agora, ele está colocando a mão
e falando para o animal o que ele fez. O animal está entendendo tudo? Não. Mas tem que haver uma confissão pública. Alguém tem que ficar sabendo. E aí, essa confissão exigia um sacrifício. E isso, aí há uma transferência da culpa da pessoa para o animal. Quando a Rebete diz que antigamente, nessa época da Torá, era físico, e a pessoa falava assim, a culpa saiu de mim e foi para ele. Hoje, como a gente não tem um animal para oferecer, fica parecendo que a culpa não sai. Eu quero que você pense nisso. Por favor, pense nisso. Porque muitas vezes nós temos oportunidade de fazer alguma coisa certa e não fazemos. Ou às vezes nós fazemos o que já é um erro. Quando a gente sabe fazer o certo e não faz, é um erro. E quando a gente erra, às vezes por acidente ou erra porque quer errar, aí a gente vê o seguinte, há uma necessidade de arrependimento. E uma coisa, irmãos, que eu quero dizer para você é que esse momento é o momento central na hora da confissão. Porque se não houve arrependimento, se eu não identifiquei que eu pequei e que eu preciso me arrepender, então para que eu vou diante do Senhor? Os irmãos entenderam isso? Então quer dizer, eu tenho que identificar o meu pecado. Eu tenho que falar, eu pequei. Para mim depois ir lá e falar, Senhor, eu pequei. Para quê? Para que haja techuvá, que é esse retorno espiritual ao Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, é que isso precisa envolver todas as 3 dimensões da alma da pessoa. A ação, a fala e o pensamento. Primeiro eu penso, aqui está o contrário. Primeiro eu penso, depois eu falo e por fim eu tenho a ação de levar o meu sacrifício. Segundo o nosso sábio Narmânides, tem que acontecer essas 3 coisas. É por isso, irmãos, que isso aqui é um processo muito, muito delicado, tá? E a gente viu o seguinte, que era colocado a mão sobre a cabeça do holocausto e havia uma identificação. Ele olhava para o animal e dizia assim, aquele sou eu. Eu deveria morrer. Mas ele vai morrer pelo meu pecado. Se os irmãos entenderam isso, como isso é didático, como que o Eterno instituiu isso, para que o homem pudesse estar olhando e estar se imaginando no lugar daquele animal. Porque quando isso era feito, irmãos, a pessoa que fazia isso não virava as costas e ia embora. Ela ficava ali até o animal ser sacrificado. Ele precisava ver a morte do animal e falar assim, eu devia estar morrendo aqui. Hoje também, né, Rabino, a gente não tem gado nem nada, né? Mas vamos dizer que a gente pudesse colocar um cachorro de estimação ou um gatinho, vamos dizer. E aí eu pequei. Eu tenho que pegar o meu gatinho, tá dentro de casa, que eu tenho o maior carinho com ele, eu tenho que levar para o sacerdote, com a mão sobre ele, e falar, eu pequei, e eu ver o meu gatinho sendo queimado no altar. Então, assim, é um negócio que acho que a gente tem que pôr nesse ponto, porque hoje a gente tem muito animais de estimação. Mas aí você pensa o seguinte, puxa vida, eu vou ter que sacrificar o meu gatinho só porque eu falei demais, eu podia ter segurado a língua. Então eu tenho que sacrificar o meu gatinho ali, que eu tenho o maior cuidado com ele, então porque eu falei demais, eu levantei um falso testemunho.
Então, o nível também era assim, né? Tipo assim, eu pego do meu rebanho porque eu cometi um pecado que eu podia ter segurado. Mas eu não aguento, eu tenho que fazer e tal. Só que vai sacrificar, alguém vai sacrificar ali. Foi o caso de Yeshua por nós, né? E uma coisa interessante é que esse sacrifício ele atraía a presença celestial de volta para a pessoa. Então os irmãos vejam todo esse processo. Por quê? O profeta Isaías diz que ele diz assim para Israel: os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Para atrair de novo a presença celestial tinha que ser como? Através do perdão. Entendeu isso? Então tudo isso aqui, irmãos, está ligado com essa questão do sacrifício. Eu quero terminar mostrando uma coisa para você. Terminar isso aqui agora, né? Não a Paraxá. Paraxá já tem um pouquinho para a gente andar. Eu quero só mostrar uma coisa para você. Eu vou ler para você. Hoje, na ausência de sacrifício dos korbanot, nossos sábios instituíram a oração em seu lugar, para que as nossas almas ainda possam ascender por meio do serviço espiritual. Não tem mais sacrifício. O que está no lugar do sacrifício? A nossa oração. Então, hoje, o perdão vem através da oração. Está claro isso, irmãos? Todo esse relato aqui de Levítico, então ele foi colocado aqui para quê? Para mostrar para a gente o que deveria acontecer no futuro. Por isso o livro de Hebreus fala de sombras. Para que o que ia acontecer no futuro e mostrar o seguinte: ia chegar um tempo que não ia mais ter templo. A sociedade ia deixar de ser uma sociedade agrícola. Ia ser uma sociedade industrial, uma sociedade tecnológica, não ia ter mais sacrifício. Hoje, quando os sacrifícios voltarem para Israel, vai ser na época do Mashiach. Por quê? Porque se voltasse hoje, a Sociedade Protetora dos Animais e outros órgãos aí, mimizentos, iam virar e falar assim: não pode matar o animalzinho. Ainda que o dono do animal queira oferecê-lo ao Senhor, isso é um direito dele. Mas não poderia, não pode matar. O cordeirinho, então, ele não pode. O boizinho, não. Os irmãos entenderam isso? Então isso vai voltar. Não para perdão de pecados, mas para trazer alegria. Porque uma coisa interessante, irmãos, é que tudo isso aqui era feito à porta da tenda da congregação. Ou seja, diante do Eterno. A palavra tenda, ohel, habitação, lar, o tabernáculo, ela também é usada para descrever a tenda nupcial. Uma tenda nupcial também se chama ohel. Você entendeu o significado disso ou não? Quando isso é oferecido diante do Senhor, é como se estivesse consumando o casamento entre o pecador e o Pai, o Senhor, o Criador. Você compreendeu isso? Ele chega lá todo sujo, o Senhor o purifica e diz assim: você voltou a ser parte da minha noiva. O que Yeshua fez comigo, com você? Justamente esse mesmo processo. Ele nos reconectou com Ele. E as nossas vestes estavam manchadas pelo pecado, mas o profeta Isaías diz que elas se tornaram brancas. Por causa do perdão. Os irmãos entenderam isso? Então, quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante daquele que não é só o nosso Pai, é aquele que vai se casar conosco, porque Israel é chamado de noiva. A noiva é composta do quê? De milhões de almas, de pessoas que vão se reconectar com o seu Criador.
O livro de Cantares fala de um banquete nupcial, onde o noivo e a noiva se elogiam reciprocamente. Onde o noivo descreve a noiva de maneira linda e até sensual. Por quê? Porque é um nível diferenciado de amor. É um amor que não depende da fisicalidade, mas ele depende da espiritualidade. Então isso é muito lindo a gente olhar, porque a tenda da congregação, né? Tenda é o réu, e congregação é moeda. O que é moeda? É um lugar determinado, local de assembleia, local de reunião, local de festa. Ou seja, o que essas duas palavras estão me ensinando? Que inclusive esse lugar onde o sacrifício era feito para obter-se o perdão, era um lugar onde haveria uma festa. Festa por quê? Porque um pecador havia sido perdoado. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. A gente pegar a Bíblia e começar a compreender isso aqui. Então a gente pode dizer que o perdão é o maior milagre que a gente pode receber. Sim. Claro que a salvação é o primeiro lugar, mas o perdão vai vir antes, né? É. E a gente vai perdoar e a gente vai ser... É o maior milagre. Porque imagina se a gente não fosse perdoado. O que seria de nós? Misericórdia. Misericórdia. Se lá como Ada, o Senhor falou, não vou te perdoar. Imagina a gente viver dessa forma no pecado. O que seria o mundo? Misericórdia, a gente... Nossa, não dá nem para falar. Porque se o Eterno teve que destruir em Noa, né? Porque não aguentou a humanidade, teve que destruir. Depois veio a Sodoma e Gomorra, o Eterno teve que destruir também, porque não aguentou. Agora você imagina a gente ficar sem perdão. Seria uma coisa terrível, porque isso afetaria as 3 áreas do homem, né? O corpo do homem estaria debaixo de uma pressão do pecado muito maior. A alma, que são as emoções, estaria completamente destruída, de todos nós. Você imagina uma pessoa debaixo de pecado, só sabendo que eu nunca vou ser perdoado. Davi fala, né? Bem-aventurado aquele que o Senhor perdoa a transgressão. É verdade. Feliz aquele que o Senhor perdoa a transgressão, né? Davi falou isso. Porque nós somos felizes, né? Com certeza. E um outro detalhe, irmãos, você imagina que espiritualmente, hoje nós estamos reconectados com Yeshua, nós temos esperança. Imagina alguém viver sem esperança. Eu quero mostrar uma coisa para você, porque eu acho que é muito importante. Chegou um momento, vai chegar um momento que nós vamos estar estudando a Torá, e vou mostrar para você o que aconteceu com o povo de Israel. Quando o Senhor disse assim, ó, essa geração que saiu do Egito vai morrer toda aqui. No deserto. Aquelas pessoas não tinham mais esperança. Porque eles sabiam que havia um decreto de morte sobre eles e que se cumpriria antes deles saírem daquele lugar. Ou seja, eles iam sair no caixão. Qual que é a esperança? Como é que ficou a alma deles, as emoções deles, como é que elas ficaram? Eu queria que você parasse para pensar, irmão, porque isso é uma coisa muito séria. A obra de Yeshua é muito mais do que a gente está imaginando. E isso vem, ele entra, o Espírito Santo entra e fala assim, deixa eu trabalhar dentro de você, deixa eu te curar interiormente, deixa eu te restaurar. Para quê? Para a gente olhar e falar assim, tá ruim, mas eu tenho esperança que vai melhorar. O diabo está me atacando, mas eu tenho que me defender. Você está andando comigo? Você está caminhando nisso? Você está entendendo onde eu quero chegar? Lá atrás, eles tinham isso de uma forma muito parca, muito insípida. Hoje não, nós temos certeza disso, porque o Espírito Santo hoje mora em nós. Aí quando você fala assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda, o Espírito Santo diz assim, aquieta o teu coração. Poxa vida, o perdão veio. Meu Pai,
É isso que é lindo, irmãos. Nós saímos com a certeza de sermos perdoados, ainda que Satanás diga assim, Yeshua não te perdoa. Aí você fala assim, Rabudo, sai, cachorro, nojento. Por quê? Porque nós recebemos o perdão. Irmãos, tem alguma pergunta? Porque isso aqui, irmãos, é uma coisa muito assim, é muito tremenda. E essas ofertas, elas dizem que elas são aceitas com agrado pelo Eterno. Por exemplo, quando o Senhor vê a gente fazendo alguma coisa certa, obedecendo, para Ele é como se fosse agradável a nossa ação, a nossa atitude. Às vezes a falta de uma atitude deixa o Senhor feliz. Como assim, Rabino? Veio aquela voz das profundezas das trevas e fala assim, faz aquilo ali, faz aquilo outro ali, e você diz assim, não vou fazer, porque isso aqui é errado, é pecado. E aquela voz tem que ir embora. E aí o que o Senhor fica? Feliz, porque fala assim, o meu filho resistiu à tentação, não pecou. Você entendeu? A oferta era trazida por causa do pecado. Se não pecar, tem que trazer oferta pelo pecado? Se não pecar, tem que orar pedindo perdão pelo pecado? A oração pode ter um outro direcionamento, não aquela da culpa. Ai, Senhor, aconteceu, não precisa disso. Por isso aqui é tão interessante a gente ver que cada tipo de oferta tem um significado, e cada pessoa, do rico ao pobre, cada um deles tem a mesma obrigação. Pecou? Vai levar oferta. O cara é rico, ele leva o quê? Um boi. Ele já não é tão rico, leva um cordeiro. Diminuiu um pouquinho, é uma cabra. Aí já está mais pobrezinho, um pombinho, uma rolinha. Não tem nada para dar, um punhado de farinha. Nesse caso hoje está todo mundo equalizado. Do rico ao pobre, tem que orar. Tem que orar. E tem a oração. Equalizou. E olha que interessante. Você lembra como... Você deve ter lido o artigo que eu postei, o último. Obviamente você leu. O pobre, como ele não tinha como se manter, o que ele fazia? Ele ia pegar aquela oferta que era deixada nos campos. Então, quando ele pegava o trigo, moía o trigo que estava caído lá e fazia farinha, aquela farinha era a única coisa que ele tinha, mas ele não tinha feito esforço, porque ele não tinha dinheiro, mas ele foi no campo e pegou, e a farinha era a única coisa que ele tinha. Ele pegava esta farinha, que era o único alimento dele, e levava para o Senhor. Eu posso dizer assim, eu não tenho dinheiro para dar oferta? Não. Olha só que interessante. Nós temos um amigo que ele manda para mim o dízimo e a oferta dele. R$5, R$10, R$15. Aí ele manda lá, Rabino, aqui estou mandando um negócio para você. Aí você fala assim, por quê? Que ele está mandando R$5, porque foi o que ele recebeu. E aí Yeshua diz assim, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é o tamanho da oferta, mas é o significado, é o sacrifício que ele fez. Ele pegou R$50 e ele falou, vou tirar 5 e vou mandar para o Rabino, porque é a minha oferta. Você acha que o Senhor não vai colocar isso sobre o muito? Me ajuda.
Lógico que vai. E aí, por isso que eu estou falando para você, quando o pecado ocorria, o Senhor deu provisão para todo mundo poder ser perdoado. Não houve aquela questão de seletividade. Ah, só os ricos vão alcançar o perdão, porque só eles é que tem um boi para poder sacrificar. O Senhor, Ele fez uma provisão para que cada pessoa, independente da classe social, pudesse fazer isso. A gente vê quanto que Yeshua era pobre, né? Porque Emília levou a ave e os 2 pombinhos, né? Exatamente. Não eram ricos, né? Exatamente. E é interessante que a gente fica morrendo de dozinha. Ai, eu não vou deixar o pobre apertar na congregação, porque não tem nem para ele. Não, tem que deixar ele ofertar, porque ele vai ser abençoado. Inclusive a oferta, a farinha, o que o sacerdote fazia? Punha um punhado na mão, lançava no altar e o resto ficava para o sacerdote comer, não devolvia para o pobre não. Por quê? Porque se devolvesse para o pobre, a oferta não estava completa. O sacerdote que comia a farinha que ela teve no sacrifício, de lá, tal. Então assim, a gente tem que aprender a ver com outros olhos, de que a pessoa precisa se sacrificar. Ah, para vir na congregação eu tenho que sacrificar um sanduíche e pegar o Uber lá, né? Faça isso, minha filha, porque é um sacrifício que você vai fazer, você vai receber do Eterno. E não vai ser um sanduíche não, não vai ser um sanduíche não, pode ficar tranquilo. Entendeu? Então, é os conceitos que estão errados. Sim. Mas a Torá dá certinho aqui, né? Ela mostra. Exatamente, Rebeca. É por isso que a gente precisa se realinhar com a Torá. Porque ela tem que vir e tirar esse padrão nosso, sim, que é esse padrão que o mundo ensinou, e colocar o padrão do Eterno. Entendeu? Quando eu me alinho com esse padrão, eu faço o quê? Eu me enquadro naquilo que o Eterno quer. E quando a gente faz isso, aí o Eterno olha e diz assim: ah, eu vou pegar agora você e vou entregar para você aquilo que eu tenho para entregar. O que o Eterno tem para entregar? Alguma coisa que é ruim? Alô, Gabi, chamando terra, responda. Não. Então, você acha que o Senhor não honra aquilo que nós fazemos? Com certeza. Toda a semente que é colocada no solo tem um resultado. Por isso, eu digo para os irmãos sempre: dê seus dízimos e suas ofertas. Não deixe de fazer isso. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós disparamos algo na eternidade que vem em nosso favor. Eu já disse para os irmãos aqui que os nossos sábios declaram: os dízimos são a cerca da fortuna. Eu tenho certeza que vocês vão ficar ricos. A reação foi mais ou menos, você viu, né? Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. E você ainda vai chegar um dia e vai falar assim: o Rabino falava que nós íamos ficar ricos. E nós ficamos. Como que vai acontecer isso? Eu não sei. A minha função é abrir a boca e declarar a palavra do Senhor. A dele é fazer cumprir. Então, este momento de oferta, em que o pecador vai até a presença do Senhor, é o momento em que ele está trazendo algo para que eu possa ver com ele o que? O retorno. Então, esse retorno vai acontecer nos vários momentos que ele vai ofertar. Ele vai fazer a oferta pelo pecado. Depois, lá em Levítico 2,14, vai dizer assim: e se fizeres ao Eterno oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias, tão logo amadureçam no talo. Então, vai ter um tempo que você vai ser liberado para dar suas primícias, que começa com a festa de Shavuot e termina em Sukkot. Então, a primícia é dada, eu já ensinei para você, uma vez ao ano. E ela é equivalente a um dízimo. Então, naquele mês
de Shavuot até Sukkot, você vai escolher um momento lá e falar assim, eu vou dar 10% de dízimo e mais 10% aqui serão as minhas primícias. Por quê? Porque está escrito aqui que isso aqui faz parte das ofertas. É o mandamento do Senhor. Tinha que tirar as primícias e a gente tem que tirar hoje. Então tudo isso aqui, irmãos, vai alimentando a nossa vida e vai nos dando um padrão para que a gente possa, através desse padrão, obedecer e através dessa obediência, receber algo das mãos do Senhor. Então isso é muito gratificante a gente entender que essas ofertas, elas são ofertas que estão ligadas ao completo. Por exemplo, o Shelamim. Shelamim é algo extraordinário. Por quê? Porque ela vem da raiz Shalem, que significa estar completo, sadio. Você sabia que o Shelamim atrai cura? Porque a palavra significa estar completo, sadio. Shalem é uma oferta pacífica, uma oferta completa. Shalom estabelece uma aliança de paz. Shalem, perfeito, inteiro, completo. E por último, a raiz tem a palavra Shilem, que significa recompensa. Eu estou falando do quê? De uma oferta chamada Shilamim, que vem de Shalom. Os irmãos entenderam? Então, quando a gente pega isso aqui, nós começamos a compreender o seguinte: peraí, então quer dizer que o Eterno tem um caminho que Ele quer me conduzir para me colocar numa situação tão privilegiada que eu posso olhar e falar assim, eu não preciso de mais nada. E a única oferta que o ofertante pode comer, essa do Shelamim, ele pode comer com as pessoas também, as outras nenhuma ele pode comer, é a única que ele pode, porque é a única que oferta diferenciada. Sim, é uma oferta de gratidão. Via de regra, quando eu dou Shelamim, eu dou antes de receber. Aí você pergunta assim, mas por que o senhor dá antes de receber? Porque eu sei com quem eu estou me relacionando. Eu faço pela fé, pela minha emuná, pela minha confiança. Então, quando nós entendemos todos esses padrões, nós caminhamos de uma tal forma que nós possamos olhar e falar assim, uau, Senhor, então o Senhor deixou tudo isso na Torá, para que eu pudesse entender, eu pudesse caminhar, dando um passo de cada vez, para que a hora que eu chego aqui em cima, eu possa entender o seguinte, eu tenho tudo, mas isso aqui não vale nada. O que é que vale mais do que tudo isso? A presença. Aí o salmista diz assim, não tenho outro bem além de ti. Dinheiro, carro, casa, fazenda, tudo isso é bom? Lógico que é. Mas imagina uma pessoa que tem tudo isso e depois vai para o inferno. Por isso, irmãos, quando a Torá dá esses requisitos para a gente, é para que a gente possa ser restaurado de dentro para fora. Eu vou repetir isso aqui para você, porque é necessário que nós compreendamos que a nossa restauração precisa acontecer lá dentro. E depois, quando acontecer lá dentro, isso vai se manifestar do lado de fora, para que a gente possa então olhar e falar assim, puxa vida, eu então entendo o que eu estou fazendo, porque eu estou sendo restaurado de dentro, eu mudei os meus padrões, eu mudei as minhas atitudes, a minha família está vendo que eu mudei, as pessoas que estão ao meu redor estão vendo que eu mudei. Eu não sou mais aquele cara ignorante, aquele encrenqueiro. Eu mudei. O cara, quando ele comete um crime,
e vai para a cadeia, via de regra ele sai de lá pior. Existem exceções, obviamente, mas quando o cara não se converte à cadeia, ele sai de lá pior e mais revoltado ainda, porque a cadeia não resolve nada. Mas pega uma pessoa, entrega essa pessoa, fala assim: vem cá, você vai receber Yeshua e tua vida vai mudar. Ele começa um período de transformação. E é isso que esses sacrifícios estão dizendo para a gente, que a pessoa vai cometer um erro, vai cometer um pecado, ela precisa de uma transformação que venha para poder fazer com que a alma dela possa ser transformada. E eu falo uma coisa para os irmãos: ver uma pessoa ser transformada não é fácil. Cada um conhece aqui a si mesmo e a sua família. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu fui um camarada difícil, mais ignorante do que um poste. Pensa bem, bravo. E o Senhor foi tratando. Hoje eu melhorei bastante, mas ainda preciso melhorar mais. Mas do que eu era antes, Rebeca, que sofreu muito a minha mão. Eu não tenho vergonha de falar não, porque hoje eu tenho um testemunho dela. Ela fala assim: você mudou demais. Se eu tenho um testemunho dentro de casa, significa que o Espírito Santo está fazendo um bom trabalho e eu estou me deixando trabalhar. Porque se eu não me deixasse transformar, eu ainda ia ser aquele estúpido ignorante do passado. Por isso que quando alguém te fizer alguma acusação, fala assim: você fez isso, fez assim, você está julgando o meu passado? Eu fui aquela pessoa, não sou mais. Entendeu isso? Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos estar nesta posição. Aquele homem morreu. E hoje tem um outro homem aqui. Alguma pergunta, irmãos? Eu queria só colocar um pontinho para achar que o Leonardo deu, a última, né? De Êxodo. O tabernáculo, ele é construído, mas os móveis é colocado de dentro para fora. Não coloca tudo lá fora primeiro, vai colocando a arca, os objetos dentro da arca, né? Aí vem para o santo lugar, vai colocando a menorá, a mesa, quer dizer, é de dentro para fora. O eterno interesse dele é na nossa alma, no nosso espírito. Claro que nós, como servos do Senhor, não vamos andar de qualquer jeito com o nosso corpo, mas o ponto principal é a alma e o espírito. Com certeza. Isso, o tabernáculo nos mostra isso, né? Com certeza. Mas você falou uma coisa, Rebeca, que eu acho que é importante a gente destacar aqui. Se a alma recebe uma mudança por dentro, o corpo vai mudar também. Entendeu? Vai mudar, porque nós vamos começar a olhar para nós mesmos e nos cuidar. Né? Vai ter shalom. Então, quer dizer, a pessoa vai olhar e vai falar assim: puxa vida, eu vou começar a me cuidar. E nós temos exemplo disso aqui, irmãos, na vida de vocês mesmos. Quando vocês chegaram aqui, vocês nunca me ouviram falar que os homens, né? Você tem que usar kippá, você tem que usar talit, você não pode comer carne de porco, você tem que guardar Shabat. Se alguém aqui me ouviu falando isso, se manifeste aqui, por favor, em nome de Yeshua. Nunca ouviram? Por que eu nunca falei isso, irmãos? Porque quem faz essa obra não sou eu, é o Espírito Santo. As mulheres que chegaram aqui nunca disse que vocês tinham que mudar de roupa. Vocês têm que vestir uma outra roupa, vocês têm que colocar um véu. Nunca foi dito isso para vocês pela Rebeca. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que opera nos homens é o que opera nas mulheres. E hoje vocês têm roupas decentes, vocês têm posturas diferenciadas, porque o Espírito Santo operou em vocês. E é isso que é importante, é a mudança que ocorreu de dentro para fora. Então isso é importante. Rabino, mas tem hora que eu ainda faço umas besteiras. Lógico, você está vivo. Se não, eu vou te falar uma coisa: se você for perfeito, me ajuda aí que nós vamos te mandar para o céu, né? Com certeza. Rabino, destaquei um texto aqui
Levítico 2,13 chama minha atenção, eu grifei ele. Fala sobre o sal da aliança com o nosso Deus. Que fala, não deixe a sua oferta de grãos sem o sal. Não omita da sua oferta de grãos o sal da aliança do nosso Deus. Eu queria essa ajuda do Senhor para você explicar, né, para nós aqui o que seria esse sal da aliança. Lembra onde essa palavra aparece pela primeira vez? Numa aliança que é feita lá atrás, na Torá. Então, quando essa aliança é feita, o sal significa perpetuidade. Ou seja, essa é uma aliança perpétua. É uma aliança que não vai ter fim. E é uma aliança que vai se conservar por si só. Entendeu? Então, porque veja bem, as pessoas fazem acordos, porque a aliança é um acordo entre duas pessoas, você concorda? As pessoas fazem acordos e quebram acordos. Por quê? Porque não houve perpetuidade, não deu continuidade no acordo. Essa aliança que é feita pelo Eterno é uma aliança perpétua. Ele vai quebrar a aliança contigo? Não. O sal é justamente uma figura disso. Ele fez uma aliança contigo, comigo e com todos nós, que ele não vai quebrar. O sal é uma lembrança. Então, pegando esse pensamento, essa explicação sua, hoje nós não ofertamos mais o grão e nem o cordeiro, mas a oração. Então nós não podemos perder este sal, né? A nossa continuidade tem que continuar para sempre. Isso. E outra coisa, você lembra que a oferta era oferecida com um objetivo? Então quando você vai dar uma oferta, não volte atrás. Por quê? Porque você fez um pacto de que você iria fazer aquela oferta. Você iria dar aquilo. Por isso que a questão, Ramon, é muito mais profunda do que isso. A questão é o seguinte, não é a gente dar, é a intenção de coração. Por que eu estou dando? Porque quando você dá com a intenção correta, não tem como dar, não vai errar. A oferta não vai ser jogada fora. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas Rabino, na igreja falando e tal, no pastor, o apóstolo, você recebe isso aqui e fica rico. Isso é problema dele. Eu tenho que dar. O meu papel qual é? É obedecer. Eu não quero saber o que está acontecendo com fulano. Ah, se ele usa o dinheiro para outras coisas, isso não é problema meu. É a mesma coisa quando a gente está socorrendo alguém. Você está ajudando alguém, você está no semáforo, a pessoa pede um dinheiro, o que a gente pode fazer? Dá. Ah, mas você vai tomar pica, vai comprar droga, peraí. Eu estou dando uma oferta para aquela pessoa, para abençoá-la, para aliviar aquela dor que ela está sentindo naquele momento. Pensa numa pessoa, num garotinho, numa menininha, ou às vezes um pai de família que fala assim, olha, eu preciso de alguma coisa de comer para os meus filhos. Quando a gente dá algum dinheiro para ele, aquilo dá um alívio. Puxa, mais um pouco que entrou para mim socorrer a minha família. Você entende? Então eu tenho que ter um pacto com o Senhor de falar assim, Senhor, quando houver oportunidade, eu vou continuar fazendo a coisa certa. Eu vou continuar te obedecendo. Isso faz parte da mitzvah que diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Então esse sal aqui, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Ele está em todas as áreas, né? Desde um dízimo, que às vezes o cara está apertado, fica naquela de não dou, vou pagar a conta, oferto, mas poderia fazer outra coisa, o rapaz vai usar o dinheiro para usar droga, beber pinga, não sabe? Então, é que nem o rapaz também, que eu falei para o senhor, né? Ele parou de dizimar há mais de 10 anos porque viu o pastor enriquecer e ele resolveu parar. Então ele perdeu esse sal. Então da onde vem essa perca do sal não é a questão, mas é que não pode perder. E tem muita gente que perde. É a atitude, Ramon. Por X ou Y. Exatamente. Eu tenho que olhar o seguinte, não é o que estão fazendo, é a minha obediência. Entendeu? Tem gente ruim? Tem, mas tem gente honesta.
Tem gente que está trabalhando para poder fazer a obra do Senhor, tem gente que está morrendo aí. E você falou uma coisa, eu quero só fazer uma observação assim rapidamente, irmãos. As redes sociais são muito maldosas. O Ramon falou uma coisa que eu vi um post essa semana dizendo assim: se você tivesse o dinheiro só para pagar a sua conta, você daria o dízimo ou pagaria a conta? Eu já passei por isso. O que eu fiz? Dei o dízimo. Você pagou a conta? Paguei, eu veio outro dinheiro e eu paguei a conta. Porque quando eu dou o dízimo, eu abro a possibilidade do milagre. E aí é que está, Ramon. E as pessoas maldosas, elas falam assim: eu quero tirar de você a perspectiva do milagre. Que aí é um sacrifício. Por favor. Aí é um sacrifício, porque eu tenho uma conta para pagar e tenho dízimo para dar. Aí entra o sacrifício. Eu só tenho a farinha, eu tenho um pinguinho de farinha, mas eu tenho que levar a farinha, né? Por quê? É a farinha, agora vamos voltar lá para O profeta. O profeta, a mulher só tinha farinha para ela e para o filho. Qualquer uma de nós falaria: jamais eu vou entregar para esse cara aqui. A única farinha que eu tenho, meu filho está morrendo, mas filho, mãe com filho é um negócio feio, né? Então, jamais faria isso. Só que a obediência dela de honrar o profeta trouxe milagre. Exatamente. A obediência dela. E o milagre foi tão grande que houve uma multiplicação. Não, multiplicou. E se ela comesse o pão com a criança, ela ia morrer. Ela ia morrer. Ela ia morrer, porque ela comeu a semente. Irmãos, ela ia plantar. Então, irmãos, eu queria que vocês pudessem entender uma coisa nisso aqui, porque o diabo, ele não desiste, ele vai querer tirar das nossas mãos a dimensão de receber o milagre. E hoje, irmãos, na área financeira é algo que a gente está batalhando, a gente está lutando. Nós precisamos de milagres na área financeira, não que isso seja, não, mas a gente precisa. Então hoje, o que eu tenho que fazer? Se a palavra do Senhor está me dizendo tudo isso, poxa vida, eu vou bobear e dar, aí qual a voz nós estamos ouvindo? Eu vou dar ouvido para aquele post lá do Facebook e falar assim: não, você tem razão, eu vou pegar e pagar minha conta. E depois desonra o Senhor e desobedece ao Senhor e eu obedeço a voz do diabo. E aí depois começam a vir os problemas grandes. E aí a pessoa fala assim: por que está acontecendo tudo isso comigo? Aí vem a voz do Senhor: você não me obedeceu. Aí quando a gente obedece e espera, antes da conta vencer, o milagre vem. Eu sou testemunha disso, irmãos. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes eu e a Rebeca tivemos situações em que nós tivemos de dar. O Espírito Santo falava assim para a gente: dê. Falava: Senhor, mas tem conta para vencer daqui a 3 dias. O Espírito Santo dizia assim: dê, deposite agora, corre. E quantas vezes nós recebemos milagre? Eu perdi a conta, irmão. Se fosse contar milagre aqui na área financeira, eu perdi a conta. Perdi a conta. Então assim, por que hoje eu tenho testemunho? Porque nós obedecemos. Então esse é o detalhe. Tem alguma pergunta? Eu preciso mudar de assunto aqui para a gente terminar. Acho que nunca reparou, mas a nossa mesa de Shabbat tem sal. E a gente põe sal na ralá. Que é com esse pacto aqui. Todo Shabbat nós jogamos sal. A gente joga sal na ralá, por causa desse pacto aqui, né? Outra coisa, o sal vai falar da gente, nós somos o sal da terra. E a nossa palavra, Shaul fala, tem que ser temperada. O que sal faz? Ele tempera, né? Então a nossa palavra tem. Então o sal está dizendo muito sobre nós também, né? E outra coisa, a vossa palavra seja sim, sim. Você falou que vai fazer? Faça, não discuta. Mas não, peraí, eu disse que vou fazer, eu vou e faço. Acabou. Entendeu? A gente não discute. As coisas do Senhor não são para ser discutidas, são para ser obedecidas. Amém. Quando eu obedeço, eu entro numa dimensão celestial inigualável. É assim que funciona. Sabe? Você quer experimentar isso? Poxa, só obedece. Para de brigar com o Senhor, vai lá e obedece.
Eu posso mudar de assunto agora? Obrigado. Levítico 5:1 diz assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Irmãos, quando alguém faz uma coisa errada que vai prejudicar outras pessoas, que está tratando de blasfêmia, tá? Uma coisa grave, nós temos que denunciar. Tem que denunciar, tem que ir contra. A gente não pode falar assim: eu não vou me envolver com tal coisa. Você já está envolvido. Se você ficou sabendo, se você viu ou ouviu, você já está envolvido. E a Torá diz que eu tenho que denunciar, senão eu levo a mesma iniquidade da pessoa que cometeu blasfêmia. Aí vem a pergunta: alguém aqui quer ser tido como blasfemo diante do Senhor? Não. Complicado, né? Bem sério isso aqui. Então, existem coisas, irmãos, que nós podemos fazer, denunciar, sem fazer lashon hará. Não é falar mal da pessoa, mas é denunciar uma circunstância, uma situação que vai causar problema na vida de outros. O Rabino Shaul fala de Alexandre, o latoeiro, um camarada que ele teve que ir contra ele, porque ele estava destruindo a congregação. Se alguém está destruindo uma congregação, vai denunciar. O Rabino Shaul recebeu a denúncia, logo escreveu e falou assim: tira esse cara do meio. Ele vai acabar com a congregação. Então os irmãos entendem que existem circunstâncias que a gente não pode se calar. Essa semana, eu estava no grupo e alguém postou um versículo lá. E quando ele posta o versículo sobre o nascimento de Yeshua, ele diz que o anjo disse que Yeshua seria chamado Eu Sou o que Sou. Quando eu li aquilo, eu dei um salto. Eu falei: misericórdia. Aí eu peguei, respirei. Obviamente a gente precisa respirar primeiro, porque isso é uma coisa muito séria. Ali está escrito que o anjo disse que o nome dele era Yeshua e não o tetragrama. Eu sou o que sou, que foi o que o rapaz colocou lá. Aí eu respirei e tudo, aí eu peguei, abri a minha Bíblia, abri o original, falei assim: olha, irmãos, eu queria dar um alerta para os irmãos que o texto que está sendo colocado aqui e tal. Eu queria ver um áudio bonitinho falando sobre aquilo. Aí a pessoa virou e falou assim: porque eu estava falando era de circuncisão. Aí eu disse: não, você está fugindo do assunto, você está sendo hipócrita. Aí é hora da gente bater, porque aí eu podia fazer isso, porque você colocou o tetragrama e ali o anjo não disse o tetragrama, ele disse Yeshua. Está escrito em todos os manuscritos hebraicos, inclusive em aramaico babilônico, inclusive em Yiddish está escrito Yeshua. Aí eu dei uma nele, e aí uma outra pessoa entrou e falou assim: ô Rabino, mas ele agora há pouco estava falando do João Ferreira de Almeida, que João Ferreira de Almeida falsificou a Bíblia, segundo as palavras dessa mesma pessoa. Eu falei: falando do João Ferreira, ele faz isso aqui agora? Então tem hora que a gente precisa denunciar para aquilo não se tornar uma verdade. Porque dizem que uma mentira dita várias vezes se torna verdade, mas isso também é mentira. Uma mentira dita várias vezes continua sendo mentira. Então, irmãos, nós precisamos perceber essas situações e ter o discernimento de que vai ter momento que eu e você vamos precisar chegar e falar assim: não, isso está errado. Por quê? Porque isso pode prejudicar outras pessoas e pode, inclusive, tirar as pessoas da presença de Yeshua. Ou seja, elas podem perder a sua salvação por conta de alguém fazendo isso. E aí eu disse para essa pessoa que ele estava fazendo Hilul Hashem, que é profanação do nome do Senhor. Então os irmãos percebem como que a Torá está viva. Aconteceu comigo esta semana. Então a palavra do Senhor, ela é viva.
E ela vem para que eu e você possamos ter um norte, uma direção, para a gente não fazer coisa errada. Porque não dá, irmãos, a gente pegar e aceitar a coisa assim de qualquer jeito. Então, quando isso acontece, nós temos que, conhecendo a verdade, nos posicionarmos contra. Os irmãos entenderam isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ninguém quer falar? Então tá certo. Então, irmãos, eu gostaria de, com esse versículo aqui, já terminar a paraxá de hoje, por causa do nosso tempo. Eu queria dizer para você o quão é importante a gente ter o conhecimento para a gente poder ter uma ação. Só quem conhece a palavra pode agir. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela acaba sendo enganada por aquilo que o outro está dizendo. Imagine que ali, se eu não tivesse esse conhecimento, as demais pessoas seriam enganadas. E poderiam, inclusive, sair repetindo uma besteira dessa. Por isso a gente não pode bobear. Entendeu? Não pode bobear, a gente precisa fazer a coisa certa, ter o conhecimento, para que a gente possa, através do conhecimento, então, acabar, dirimir o mal. Nós temos que combater o mal. E uma das coisas que a gente tem visto muito nos últimos dias é esse engano da palavra do Senhor. Quantas pessoas tentando fazer com que a palavra do Senhor seja desacreditada, seja falsificada, e surge cada dia uma besteira nova. E infelizmente, pessoas desqualificadas fazem isso, e eu vou até ser um pouco mais duro. Servos de Satanás estão infiltrados em todos os lugares para fazer esse tipo de coisa. Porque uma pessoa dessa não tem o Espírito Santo, com certeza, para fazer esse tipo de coisa. E chegar a cometer uma blasfêmia dessa. É muito perigoso. Portanto, que nós possamos nos preparar, termos conhecimento e termos intimidade com o Yeshua e com o Espírito Santo, para que essas coisas não mais aconteçam. Percebe? E você que me acompanhou até agora, muito obrigado, que o Todo-Poderoso abençoe sua vida. E em nome de Yeshua, nós vamos nos ver na próxima semana. Não perca mais uma paraxá sensacional para edificar a nossa vida. Shalom, 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 todarabá.